No vídeo de hoje, vou te mostrar 3 truques com inteligência artificial que você pode aplicar agora mesmo. O primeiro truque é um truque oculto da Ásia que usa o sistema Blue Pill e Red Pill para obter opiniões de diferentes pontos de vista da inteligência artificial e assim consolidar melhor seus trabalhos. A segunda dica, ou prompt, será para aquelas pessoas que precisam fazer trabalhos muito extensos e precisam encontrar a forma mais rápida de fazer isso. E por fim, vou estar corrigindo um problema muito comum, que é que recentemente, especialmente no LM do ChatGPT, muitas pessoas receberam mensagens condescendentes ou tratando elas como crianças, e vou estar tentando corrigir esse erro, que pode irritar muita gente tanto para o ChatGPT quanto para outras plataformas. Então, bem, vamos com a primeira dica, o truque da CIA. Obviamente não faço ideia do que a CIA faz, mas era para dar uma ideia sobre o que é esse prompt. Antes de tudo, vou deixar o prompt aqui. Basicamente, vocês dão print na tela ou fazem uma captura, mandam para sua inteligência artificial e pedem para ela devolver em texto. E pronto. Assim não precisa colocar na descrição nem nada disso. Basicamente, o que ele faz? Age como um cara da CIA usando aquela estratégia do policial bom e do policial mau para extrair a informação certa, para chegar numa conclusão. Esse prompt vai se dividir em 3 fases. A primeira vai ser a equipe azul, onde vão nos dar os aspectos mais positivos e bem trabalhados daquilo que pedimos opinião para o ChatGPT. Por exemplo, estamos criando uma página de vendas, redigindo um e-mail num contexto específico para uma pessoa ou cliente importante e queremos saber se esse e-mail está bem redigido e tal, então a parte azul vai nos mostrar os pontos positivos. Depois, por outro lado, temos a equipe vermelha. A equipe vermelha vai estar criticando a todo custo o que fizemos. Quero que entendam que esse prompt força na inteligência artificial a dar tanto os pontos positivos quanto os negativos. O que isso significa? Ou seja, pode ser que apresentem um trabalho horrível e mesmo assim ele diga pontos positivos, e pode ser que entreguem um trabalho perfeito e mesmo assim critique coisas, e é que foi feito para isso. Então aí já entra a opinião de cada um e o critério de cada um para identificar realmente os erros. E por fim, faz uma análise crítica de falha onde te mostra o pior erro que cometeste. Ou seja, de todos os erros que possas ter feito, este é o pior e tens que corrigir já. Mais uma vez, a IA é forçada a dar-te este erro. Digo isto porque este prompt funciona muito bem se usares pela primeira vez, pela segunda vez, mas quando já melhoraste a tua mensagem e voltas a enviar, vais ver que continua a criticar-te, mas na verdade essa crítica já não te importa tanto, ok? Já são pontos mais pequenos. Então como é que eu usaria este prompt? Bem, como é que eu uso? Basicamente, tenho-o colocado diretamente numa game que uso dentro do Google Gemini. Vocês poderiam adaptá-lo a um GPT, ou depende do modelo de linguagem que estejam a usar, e basicamente o que faço seria, por exemplo, pedir a opinião de um trabalho que estou a fazer. Por exemplo, vamos supor que venha, vamos dar um exemplo, olha só, vou usar minha página de captação de e-mails que vocês terão na descrição, onde podem dar uma olhada. Não é questão de colocar todo o spam da página, mas, por exemplo, poderíamos pegar essa página ou mandar capturas de tela. Não vou me complicar muito, eu disse, isso é uma landing page. Uma página onde você captura o lead das pessoas. E eu disse às pessoas que estão interessadas em otimizar seu tempo com inteligência artificial, levem em conta os pontos de dor, se estão bem refletidos, se a mensagem é boa e tal. Então vou mandar. E aqui sim, que talvez poderia ser interessante ou não adaptar o prompt para que nos pergunte antes de iniciar um pouquinho o contexto. Por exemplo, se vamos enviar um e-mail, seria importante dar o contexto desse e-mail, senão ele vai criticar por criticar. Então, uma boa forma seria pedir que ele faça primeiro as perguntas, ou uma boa prática, melhor dizendo, e depois começar com o nosso trabalho. Aí se apresenta isso da apresentação. Não consegui tirar a água. Vamos ver, seria tão fácil quanto dizer para ele não se apresentar. Mas enfim, já que sei. E diz decisão de análise, diz equipe azul. Bem, os pontos de dor seriam as pessoas que estão esgotadas de fazer tarefas repetitivas ou que sentem que estão perdendo tempo. Perfeito diz que tem uma força, um forte posicionamento seu contra os do setor. Bem, há várias coisas positivas e depois vamos às partes negativas, que provavelmente é o que nos interessa, embora sempre seja bom saber o que fizemos bem para não modificar. Ok, partes negativas que me diz, por exemplo, você está focando em vender para pessoas que têm zero tempo livre e está pedindo para ler um texto muito longo baseado na página. Os usuários modernos atualmente escaneiam e eles não leem. Bem, poderia ser uma crítica válida. Obviamente, cada um, quando faz uma landing, tem uns motivos de marketing por trás, mas poderia ser uma boa crítica. Obviamente eu faço... Agora eu vou pegar minha landing e quero dizer, minha landing seria isso, né? Essa parte inicial, onde simplesmente te dou acesso a um áudio privado, te dou o lead magnet, como se chama, e te permito registrar e pronto. E depois embaixo, se quiser, você lê mais contexto sobre mim.
Pronto, não há muito mais. Então, claro, é uma crítica que pode ser feita, totalmente certo. Poderia tirar esse texto ou posso deixar. Se você tem tempo suficiente e quer ler, por que não? Ou se ainda não te convenci porque você não sabe muito bem quem sou e prefere ler isso para entender um pouquinho mais o porquê de eu ter feito essa landing e tal, pois eu deixo. Mas essa já é minha opinião. Mas veem como aí ele foi complicar demais? Quer dizer, além disso, a abordagem é muito inteligente. Ei, olha, você está focando nesse tipo de público, e esse tipo de público não está para isso. É um pensamento inteligente, não? Aqui critico de novo que prometo enviar um e-mail diário, e isso é verdade. E aqui diz: avisá-los antes de receberem um e-mail diário, antes de terem experimentado seu valor, pode fazer com que desistam imediatamente. Geralmente, neste caso, por exemplo, como o valor costuma estar nesses vídeos e desses vídeos, as pessoas vão para a landing page. Então, neste caso, estou bem coberto, não? Por isso, a importância do contexto. Aí falhei em dizer a ele que o valor vem do vídeo e tal, não é? Aqui diz ausência total de prova social. Não há autoridade visual, ou seja, não há nenhuma imagem minha nem nada. Mais uma vez, vocês me veem pela câmera. E diz: o design é extremamente utilitário, que também era o que eu buscava, tá? Buscava um design que fosse praticamente como uma carta. Porque, no fim das contas, se eu estou fazendo um trabalho sobre inteligência artificial, é muito provável que as pessoas pensem que faço tudo no automático, e não quero passar essa impressão. Quero que as pessoas, quando se inscreverem no e-mail, não se sintam como um produto. Obviamente, vou tentar vender para elas, claro que sim. Mas uma coisa é usar um sistema automatizado onde eu estou simplesmente pegando o cliente ou potencial cliente e tratando como um robô, como apenas mais um número. E no outro caso, tento demonstrar um pouco mais, obviamente não mando um e-mail para cada pessoa, mas tento mostrar um pouco mais essa consciência de que há uma pessoa por trás com seus problemas e tal, né? Aqui cada um tem suas estratégias. Eu não estou dizendo que uma seja pior ou melhor, mas por isso digo que é muito importante que isso. Claro, vocês têm que pensar que esta landing page, claro, é muito injusta. Vim aqui, apresentei, já tinha filtrado isso 3 ou 4 vezes e, claro, não encontrei nenhum erro. Sim, sim, obviamente, mas antes eu tinha encontrado erros e corrigi, tá bom? Mas queria justamente mostrar esse exemplo para vocês entenderem que nem tudo que vão criticar vocês precisam mudar. E esse é o problema que muita gente tem, que toda vez que o ChatGPT diz algo, pum, eles fazem. Não, não, não funciona assim. Se, por exemplo, se o ChatGPT disser para todo mundo, eu vou dar um exemplo bem bobo. O ChatGPT diz para todo mundo que a cor azul é a melhor de todas e todo mundo começa a usar a cor azul para o marketing. O que vai acontecer? Bom, como todo mundo usa a cor azul como cor de marca, ninguém vai chamar atenção. E o cara que usar vermelho vai arrasar. É isso aí. Isso é uma realidade. Quem se comporta diferente de todos os outros é quem chama a atenção. Claro, obviamente esse ChatGPT vai te dar os conselhos mais genéricos, digamos assim, e você decide se segue ou não, tá? E bem, essa é a joia, tá? Recomendo muito que vocês testem de verdade, especialmente em assuntos que vocês acham que dominam bem. Sobre, se fizerem em assuntos que talvez não dominem tanto, é verdade que pode te levar muito por caminhos tortuosos e te arrastar demais. Mas, por exemplo, se você vai escrever um e-mail, todo mundo sabe escrever um e-mail, né? Mas talvez ele te diga: olha, esse tom, justamente essa frase aqui, parece um tom agressivo demais. Você poderia mudar e tal. A verdade é que é um prompt que eu adoro, que uso muito e trouxe aqui não é à toa, viu? Sério mesmo. Então nada, me digam vocês o que acham, hein? Muito bom. A próxima dica, ou mais que dica, o próximo prompt que vou apresentar é um prompt, no mínimo, interessante, ao qual podemos dar uma volta, mas ao mesmo tempo, como com o prompt anterior, temos que usá-lo com cabeça, certo? Do que se trata esse prompt? Bem, esse prompt serve para buscar a forma mais ótima de conseguir aquele resultado que você quer, certo? Por exemplo, vamos supor que estamos querendo fazer uma tomada de um cachorro andando pela rua. Então, há duas versões. Uma versão onde você vai buscar a perfeição, onde vai te dizer qual plano seria interessante usar com base no contexto que você está usando, os filtros com base no tipo de dia ou no tipo de iluminação que há. Obviamente não vai ser tão específico, tá? Estou imaginando que você procure um cachorro pela rua, ou que se você tem pegue um amigo e passeie com ele e grave algumas tomadas e tal. E aí tem a opção ideal, a opção rápida, aquela em que você quer conseguir 80% do resultado fazendo só 20% do trabalho. Porque é assim que funciona a perfeição, infelizmente. O motivo de poucos conseguirem ou poucos chegarem lá é porque você tem que fazer 5 vezes mais trabalho para conseguir só uma pequena melhora. Uma pequena melhora que te diferencia de todo mundo. Isso também é verdade. Mas nesse caso, eu te diria: olha, se você só está disposto a trabalhar 20%, pode tentar usar um modelo de inteligência artificial para gerar cachorros, ou buscar um vídeo num banco de imagens disponível e pronto, você economiza o trabalho. Claro, obviamente, se a gente está gravando um filme que vai estrear no cinema, cara, melhor a gente fazer a tomada, né?
Mas se estamos fazendo um vídeo no YouTube, não posso sair na rua toda vez que quero filmar algo porque não compensa financeiramente, né? Então, também serve para isso. Esse prompt não é só para fazer corpo mole, mas para fazer corpo mole de forma inteligente, de aqueles momentos em que você pensa, poxa, como posso fazer isso perfeito? Mas também para aqueles momentos em que você diz, olha, tenho que atingir esse objetivo, mas não posso gastar tanto, como faço? Pois aqui está esse prompt. Bom, o prompt é meio longo, tá bom? Vou deixar em duas partes. Aqui vocês têm a primeira imagem, onde temos o formulário A, formulário B e tal. E depois temos a segunda parte, que é a partir do 3. Então pronto, aí já temos o prompt inteiro, já mostrei ele completo para vocês. Bom, o que ele faz? Bem, ajuda os usuários a identificar, com 20% de esforço, o que eu disse, para produzir 80% de resultados. Essas estatísticas podemos mudar. Por exemplo, suponha que não queremos nos esforçar nada. Colocamos 5% do esforço e conseguimos 30% de resultados, já está bom pra gente, tá? Obviamente, sejam um pouco realistas. Não peçam que você se esforce 5% e consiga o quádruplo de resultados, porque isso dificilmente vai acontecer, tá? Bom, aqui estão, as regras. Primeiro ele te cumprimenta, te pergunta, blá blá blá. Bom, vamos testar. Não vamos ler o prompt também, porque já expliquei. Então vamos testar o Gen, como funciona. Tá, vamos pedir, por exemplo, isso. Preciso de um vídeo de um cachorro. Vamos ver o que ele me diz. Todas essas perguntas não tinha dito até agora, mas vocês fazem com o Pro, tá bom? Basicamente, como são coisas de buscar uma reviravolta, nos interessa que a resposta esteja certa, ou podemos usar o raciocínio perfeitamente, não há problema nenhum. Beleza, aí está, de acordo? Tive que mudar uma frasezinha, não se preocupem, vocês já devem ter mudado. Mas é basicamente no começo pedir para nunca gerar imagens ou vídeos e sempre me dar o resultado em texto. Então preciso de um vídeo de um cachorro andando na rua. Diz: oi, sou o otimizador 80 da 20, o preguiçoso esperto Ted. Que outra tarefa te dá preguiça hoje e acha que vamos automatizar? Bom, diz a análise da tarefa: conseguir um vídeo de um cachorro andando na rua. Diz forma A, o perfeccionista, ou um 10 de 10. Produzir um audiovisual artesanal e realista com controle total sobre iluminação, enquadramento, raça do cachorro e ambiente. Bom, é o que tinha dito, né? De verdade. Passo a passo completo, pré-produção, buscar. Além disso, gosto muito porque te dá os passos que você tem que seguir para fazer essa ação. Pré-produção, buscar e contratar um adestrador de cães com um cachorro treinado para responder a comandos na frente da câmera. A verdade é que é bom, né? Não tinha pensado nisso, né? Localização, explorar a cidade para encontrar a rua esteticamente perfeita, sem lixo, com boa luz natural e tal, equipamento, alugar uma câmera de cinema, lentes prime. Bom, forma B, o preguiçoso inteligente. Conseguir os 20% de impacto máximo e obter um clipe em alta resolução 4K ou 1080 que cumpra visualmente os requisitos sem ter que sair da cadeira nem pegar uma câmera. E ele nos diz, vai no Pixels ou Pixabay, bancos de vídeo sem direitos autorais, ou gera a imagem com inteligência artificial. E nos dá o passo a passo em cada uma das duas opções. Ah, mas além disso, ele me deu o prompt para gerar o vídeo e tudo, de um Golden Retriever. Ok, agora vou mudar a mensagem. Vamos pedir a mesma coisa. Eu digo, preciso de um vídeo de um cachorro andando na rua, mas não tenho orçamento sem nenhum gasto. Então, provavelmente agora, ele vai me dizer para pegar um celular, tentar achar alguém que tenha um cachorro na rua, ou usar meu cachorro, tá? E aí está um pouco, né, a graça, não é? Quer dizer, claro, obviamente, se eu pedir algo tão geral, mas se começarmos, vamos procurar as coisas. Eu preciso desse cachorro. Preciso exatamente desse cachorro e não posso contratar um adestrador. Bem, talvez ele vá te mandar ir para uma aula onde ensinam cachorros ou não sei onde tem cachorro, tá? Mas, bem, vocês me entendem. Olha, modo cineasta guerrilheiro, o modo perfeccionista. Criar uma peça 100% original, assumindo que o custo zero monetário será pago com seu tempo, suor e habilidades de produção. Entrar em contato com seu círculo de amigos para ver se alguém tem um cachorro fotogênico. Procurar na sua cidade o fundo perfeito, prestando atenção ao trânsito, à direção do sol. Encontrar na Golden Hour, nascer ou pôr do sol para ter uma luz cinematográfica. Gravar com seu smartphone em resolução máxima. Gravar 15 tomadas diferentes. Usar o DaVinci Resolve, software profissional gratuito no seu computador. Importar as imagens. Bem, e aí pede para você fazer correções de cor e tal, que talvez a câmera não tenha já esse... É um exemplo bem bobo. Vamos para algo mais complicado. Bem, vamos dar uma reviravolta. Eu digo, quero uma página. Além disso, escrevi errado, né? Quero um site para que as pessoas possam receber um áudio privado de presente e um e-book surpresa sobre otimização com inteligência artificial. Eles se registram com o e-mail e eu entrego isso em troca. Como eu faço isso? Que é um pouco a página que vocês terão na descrição, ok? Vamos ver onde isso vai, porque tenho curiosidade de qual é a perfeição disso, né? A perfeccionista para um 10 de 10. Comentar sobre marketing. Diz: controle absoluto, design personalizado, infraestrutura própria e hiperotimizada e produção de conteúdo em nível editorial de luxo, certo? Contrate. Contratar uma hospedagem premium como SiteGround ou Kinsta e comprar um domínio personalizado.
usar WordPress, buscar um tema pago e montar a página pixel por pixel usando construtores visuais como Elementor Pro. Aí menciona o marketing. Contratar um copywriter profissional para escrever a carta de vendas perfeita depois de semanas de pesquisa de mercado. Alugar um estúdio, comprar um microfone condensador caro, olha tipo o que eu tenho, para gravar o áudio. Ele mencionou o mesmo que eu. Ei, por enquanto eu tô dentro de... Olha, não contratei ninguém para fazer a landing, mas estudei bastante o assunto. Escrever o e-book do zero, mandar para um revisor e contratar um designer editorial para diagramar no Adobe Design. Para isso já não, desculpa. Isso já não, desculpa mesmo. Configurar o Active Campaign, que é basicamente para administrar os e-mails, criar um fluxo de automação complexo com tags de comportamento e tal. Configurar políticas de cookies, textos legais e GDPR, desculpe, com um advogado. De 2 a 4 semanas, 50 ou 80 horas de trabalho ativo e tal. Depois 20% de impacto e aqui duvido que você tenha 80% de resultado. Se você não se esforça ao máximo, infelizmente é assim. Vamos ver o que ele diz. Kits recomendados, Mailerly, para o site, landing page, o formulário e o e-mail automático, tudo em um e grátis. Ah, entendi. Uau, pois é muito bom. Ou seja, para vocês entenderem, isso não é promoção, mas o MailerLite, além de gerenciar seus e-mails, permite criar um site dentro da plataforma para você não ter que criar sua própria página. Então, já de lá você manda o pessoal se registrar. Cláudio, ChatGPT para escrever o texto persuasivo da web, o esqueleto ou conteúdo completo do e-book. Bom, vamos ver. Estamos aqui para trabalhar os 20%, mas... Ou seja, vamos lá, estamos aqui para trabalhar os 20%. É verdade que escrever o e-book, o e-cook de inteligência artificial me matou um pouco. Google Docs versus Google Drive, para formatar o e-book em PDF em segundos e hospedar o áudio. Bom, aqui falha um pouco porque o e-book dá para salvar no MailerLite, mas o áudio você precisaria salvar no Google Drive. E aqui ele ainda dá os prompts, isso é muito interessante. O áudio 5 minutos grava o áudio de presente, te diz como fazer cada coisa, o site. 20 minutos, vamos ver se você faz sua primeira landing sem nunca ter usado o MailerLite em 20 minutos. Ou você é um gênio ou é um gênio. Muitas felicidades. Bom, eu pelo menos não consegui. Ou seja, em 20 minutos, o texto 5 minutos. Vamos ver, mas tem que te dar muito na mesma, viu? O que você coloca. Meu Deus, que... Nossa senhora, 5 minutos de texto. A entrega automática, 15 minutos. Vamos ver, se você já sabe fazer, sim, você faz, né? Faz rápido. O texto em 5 minutos, nem pensar. Mas o resto, sim. Depois que você tem o texto, dá pra montar rápido, se já sabe fazer. O que deve ignorar completamente. Comprar domínios. Use o subdomínio gratuito que o MailerLite te dá. Cara, tenho que dizer que gostei muito, viu? Gostei muito. Obviamente, se acharmos que ele tá de preguiça, podemos dizer, ei, em vez de 20, 20 e 80, 20% de esforço e 80% de resultado, que tal colocar uns 60% de esforço? E tentamos buscar o mais. É verdade que com os tempos estimados, bom, ele se motivou. Quer dizer, não se motivou. Se você fizer mal feito, pois sim, né? Leva 1 hora. Se você se esforçar um pouco, vai ver que a hora, cara, já se passou 1, 2 e 3. Mas olha, tá interessante. A abordagem é interessante. Eu, por exemplo, não fiz o site com WordPress, fiz com código, com PHP e HTML. E vocês vão dizer, ah, mas isso é muito mais complicado e tal. Sim, mas se eu usar o WordPress, toda vez que quiser fazer algo, vou ter que pagar, como ele mesmo disse, e comprar um tema pago. E eu disse, não faz muito sentido eu comprar um tema pago. Mas enfim, isso porque neste caso já não é a primeira vez que faço um site e tal, e já sabia um pouco. Mas a verdade é que a resposta que ele deu, eu poderia dizer que está 90% correta. Ou seja, é verdade que se vamos tomar uma decisão, por exemplo, a decisão perfeita, podemos pegar o passo a passo que ele nos deu e mandar para um prompt onde ele diga, ei, existe alguma alternativa para isso? Isso, sem comprometer a qualidade. Sim, se não gostamos do passo a passo, claro. Então, nada. Até aqui esse GPT, essa Jane, esse prompt, como vocês quiserem chamar, espero que seja útil. E se inscrevam, nos vemos em futuros vídeos. Muito obrigado. Bom. O ChatGPT está em sérios problemas. E é que as decisões que está tomando recentemente levaram muitas pessoas a cancelarem o ChatGPT e migrarem tanto para o Gemini quanto para o Claude. Ou para o Grok, tá? Outras ferramentas que não sejam o ChatGPT. Foi por questões políticas, mas não vamos entrar nisso, não nos interessa. Além disso, a opinião está muito clara. A vendida que esse cara acabou de fazer não faz sentido nenhum. E eu acho que não tem nada de defensável. Quer dizer, a opinião sobre usar o ChatGPT para o que quer o governo dos Estados Unidos, pois poderíamos discutir se o Sam Altman tinha a opção de fazer isso, se não, se estava obrigado para conseguir ter a melhor inteligência artificial possível, se é ético o que ele fez. Poderíamos discutir tudo isso, mas o cara se plantou dizendo que o Claude fez muito bem em recusar essa proposta, e ele 6 horas depois ou 10 horas depois aceitou a mesma proposta. Foi incrível. Eu tipo, mana, a única que me chama de louca é você. Comigo não rolou isso. Comigo não rolou isso. Mas o que rolou comigo é o que diz essa terceira mensagem. Cara, isso me dá muita raiva. O que ele ou o ChatGPT sempre me solta é que quando pergunto algo remotamente relacionado com uma situação que pode ser estressante, me diz, ok, primeiro respira. Isso sim ele já me disse. E você fica, mas cara. E claro, ele mesmo diz tipo, mas
Tô citando ele, viu? Ele diz tipo, mas que merda, eu já tô respirando. Na real, eu tava perfeitamente tranquilo até seu tom infantil me irritar. Hoje vou buscar e tentar forçar ao máximo, seja qual for a ferramenta de IA que você tá usando, se ChatGPT, se Gemini, se Claude, se tal, evitar que nos deem essas respostas ou esse tratamento e fazer eles entenderem quem são. É uma pena ter que pegar uma IA e definir explicitamente quem somos, porque senão ela vai nos tratar como idiotas. Mas parece que com o ChatGPT tem que fazer isso. Então, vou tentar dar todas as dicas para vocês. E a dica número 1 é: vocês vão no ChatGPT, aqui na parte de configuração, vão aqui em Settings e na seção aqui de conta, onde vocês vão ter aqui a assinatura de vocês, vai ter um botão escrito Assinar. Clica nele, sério, clica nele. Quer dizer, a não ser que o 5.4 daqui uns meses tenha sido uma loucura, clica. Não, mas é que me adaptar agora ao Gemini me dá muita preguiça. Me adaptar ao Claude me dá muita preguiça. Olha, na descrição tem cursos para aprender a usar qualquer tipo de modelo. Na internet tem milhares de vídeos. É verdade que são meio bagunçados e cada um faz um malabarismo dos infernos, e falam com você usando termos técnicos estranhos e enchem muito linguiça. Mas se você já sabe usar o ChatGPT, tenho certeza que o Gemini não vai complicar. E não estou brincando, viu? Mas vamos supor que, 7 anões roubaram sua conta do banco e você não pode mais assinar nenhum outro. E pronto. Esse é o que você fica e não pode sair de lugar nenhum, porque, infelizmente, 7 anões saíram correndo com seu cartão. Certo, supondo isso, e agora vamos para a parte instrutiva do vídeo, vou ficar um pouquinho mais sério. O ChatGPT tem um truque muito interessante, que é que a gente pode estar afetando o tipo de tom com que ele fala com a gente. Se a gente for agora sim para a parte de configuração, e for na parte de settings de configuração, e for na parte de personalização, temos o estilo e o tom. Muito importante. Então, personalização. Por exemplo, emojis, fora, não quero que você fale, isso fora. Cabeçalhos e listas, isso a gente pode deixar. Entusiasmado, fora. Full, magrano, não precisa vir me dizer, muito bem, que boa ideia você teve. Que eu não me importo. Não me importo, não te perguntei isso. Warm, quer dizer, próximo, fora. Less, fora. Não quero. Estilo e tom, muito importante. Profissional. Nem amigável, nem cândido, porque direto e encorajador. Entendo que se refere a ser direto, que é algo possível. É algo positivo, mas encorajador deve ser tipo te animar a fazer. Eu não quero que me anime, eu quero que seja profi. Ponto. Brincalhão e imaginativo, não. Conciso e planejado, bom, poderia ser uma opção também. Eficiente. Eficiente pode ser uma opção muito boa, embora se eficiente significa que vai me explicar como fazer melhor o que acabei de propor, em vez de fazer o que acabei de propor. Isso é questão de ir testando. Depois, nerd, não queremos. Esse não queremos 100%. E cínico. Esse não queremos, cara, tá? Principalmente se usamos pra trabalhar, né? Tipo, vê se você usa isso pra... dizer pra ele tu, pra ter ele como amigo, né? Bom, espero que sua situação melhore, mas claramente essas configurações não são pra você, tá? Então, aqui a gente colocaria... Eu colocaria, sinceramente, profissional, porque eficiente me dá um pouco de... Então, profissional. Pelo menos ele fica quieto, tá? Com isso ele já cala a boca, direto me dá a solução, e mesmo que diga, olha, acho que isso é melhor, te dou outra solução. Pelo menos me dá uma solução e ficou quieto, tá? Mas aí, em instruções personalizadas, podemos aqui dizer como ele tem que agir. Por exemplo, podemos dizer, muito bem, a mensagem vai ser a seguinte: sempre execute minhas instruções diretamente e estritamente. Limite sua resposta ao output que pedi. Atue unicamente como uma ferramenta e haja para realizar a tarefa relevante. Não adicione elementos conversacionais, comentários emocionais, referências aos meus sentimentos ou recomendações adicionais, a menos que eu peça explicitamente. É uma pena ter que pedir isso. Quer dizer, é uma pena ter que pedir isso, especialmente porque nas versões anteriores não era necessário. Então, colocamos. Instruções personalizadas. Pronto. Bem, sobre você. Se quisermos que ele fale, melhor dizendo, se quisermos que ele se dirija a nós por algum nome específico, por exemplo, se estamos vendo que está ganhando confiança e queremos que se dirija bem, formal, então colocamos aqui nosso nome. Ocupação. Bem, isso não é tão relevante. Mais sobre você. Aqui poderíamos dizer, não gosto de ser chamado assim, não gosto de ser ignorado, por exemplo, tá? Mas é verdade que, se já colocamos isso em instruções personalizadas, vejo um pouco mais opcional, tá? Mas talvez para terminar de remarcar, de enfatizar, pode ser interessante. Mas é verdade que isso não é tanto para fazer o ChatGPT entender o que ele precisa fazer, mas para fazer com que ele entenda a sua personalidade e saiba como falar com você, tá? É algo que com certeza ele vai usar para tudo depois, né? Mas enfim. E então temos uma seção muito importante. Temos essa parte de avançado, que é a seção para, perdão, de memória. Bom, eu tenho isso desativado porque guarda as memórias quando quer, e isso não é legal. Mas a gente clica em mana e aqui, como vocês veem, eu tenho desativado, eu não tenho, tá? Mas aqui, se a gente tiver alguma memória onde a gente tenha dito em algum momento, me trate como amigo, fale comigo de forma mais amigável, etc., a gente apaga, beleza? Muito importante. E aliás, se a gente está usando a memória, se nos interessa usar a memória, a gente poderia tentar guardar dentro da memória dela o fato de, olha, guarda na sua memória que isso você não me diga.
eu não curto muito essa parada de memória, porque é verdade que é tipo começar um chat novo com um contexto já anterior, e justamente eu tô começando um chat pra você não ter contexto de nada, sabe? Então a memória tende a alterar demais o resultado, e eu pessoalmente não gosto muito, pessoalmente. Então toda essa configuração que a gente colocou, ela salvaria, tá bom? Desinstalar, salvar. Bom, outra opção que tem. Bom, outra opção é toda vez que você for mandar uma mensagem, colocar isso. Execute sempre minhas instruções diretamente e estritamente. E tal. O que acontece? Que é meio chato, né? Entende? Mas com isso, já mais ou menos a gente deveria ter arrumado pelo menos essa parte em que ele fala com a gente de forma condescendente, e sim. Aqui, por exemplo, em construção e ajuda, instruções para Gemini, adicionar. Olha, diz, por exemplo, do que você quer que o Gemini lembre? Por exemplo, prefiro respostas curtas, e aqui a gente coloca a mesma coisa. Always execute my instructions directly and strictly limit your response to the requested output, acting solely as a tool to perform the relevant task, tá? Isso, por exemplo, também podemos colocar no Gemini e no Claude também vamos poder. Aliás, já estou mandando para ele. Estou enviando agora. Então nada, desculpem por querer comentar no início um pouco sobre toda a situação que está acontecendo e tal. Acho que não acho cômico, mas acho importante rir deste momento. Quer dizer, reparem que até eu, que na descrição, por exemplo, vou dar um áudio privado de inteligência artificial e um e-book gratuito para aprenderem a usar a inicial para otimizar e tal. Bem, pois eu mesmo que tento formar as pessoas o melhor possível através de diferentes LLMs, incluindo o ChatGPT, agora mesmo tal, e justo no estado em que está, eu mesmo que tipo iria contra, né? Digo que não usem, não usem. É uma pena, hein? Quer dizer, eu adorava o ChatGPT. E olha, quando atualizarem e sair 5.4, vou parar de falar coisas negativas porque minha opinião já não poderá estar tão fundamentada como está agora, né? Mas a realidade é essa. Tá? Tomara que melhorem, tomara que melhorem. Não acho que vou sair do Gemini, na real. Já mudei. Gosto do Gemini. Acho que o Gemini tem muito futuro, mas bom, não vou me alongar mais. Inscrevam-se. Este conteúdo custa muito fazer. Olha, são 10:30 da noite. Estou aqui, gravando na frente de uma câmera, gritando com duas luzes vermelhas. Ali e um holofote gigante branco apontando pra mim. O que mais vocês querem? Espero que tenham gostado. Nos vemos em futuros vídeos. Tchau, tchau.